nossa unidade de matemática hoje? Vamos lá? Aula passada a gente fez um monte de conta de hectares e transformou em multiplica e corta zero. A gente fez um monte de coisa. A aula de hoje é bem tranquila, quase nem tem conta para fazer, tá? Ela vai ser bem sossegadinha, tem uma parte de interpretação, a gente vai montar um gráfico, vai ser bem tranquilinho, tá bom? Fiquem bem sossegadinhos que a aula vai ser bem gostosa hoje. Vai uma história aí. A leitura é uma atividade que nos modifica em muitos sentidos. Aprendemos palavras novas e significados novos para as palavras. Conhecemos o que outras pessoas pensam e sentem. Descobrimos modos diferentes de encarar a vida em lugares distantes ou mesmo bem próximos de nós. Um livro, uma boa história, liberta a nossa imaginação. A história da humanidade há um relato de um grão-vizir que quando viajava levava sua biblioteca consigo. Usava 400 camelos para carregar livros. No verdinho do ladinho diz assim, ó, o grão-vizir, a mais alta autoridade depois do sultão, primeiro-ministro, tá? Então, uma pessoa bastante importante. Até porque disponibilizar 400 camelos para carregar livro não é para qualquer um, né? Então, a gente começa falando de uma história, claro, está relacionada com números, mas enfim, a gente vai chegar numa parte que vai falar da leitura, mas a gente vai entrar num momento assim que a gente vai precisar montar um gráfico, fazer uma pesquisa, montar um gráfico, usar essas informações de uma outra forma sem precisar ficar fazendo contas, tá? Na sessão Diga Aí, pergunto para vocês, que tipo de leitura você prefere? Quantos livros você já leu esse ano? Você já leu o que a professora deixou lá na plataforma? Já é o segundo livro que eu deixo para vocês lá na plataforma, tá? Já é o segundo. Vocês leram os dois? Na sua casa, quem que gosta de ler? Quem é a pessoa que mais lê na sua casa? Você costuma frequentar uma biblioteca? Ou uma loja de livros? Vocês costumam ir no shopping, vocês entram na livraria, vocês ficam vários minutos ou até horas lá dentro da livraria, escolhendo um livro, sentam lá no cantinho para ler, pedem para os pais comprarem livros para vocês? Como é que funciona isso lá na casa de vocês? Lá na casa não, aí na casa, né? Eu estou hoje, mas vocês estão em casa. Uma pesquisa revelou, em 2011, que apenas 50 em cada 10 brasileiros diziam ter o hábito de ler. Em 4 anos, isso melhorou ligeiramente. Em 2015, outra pesquisa feita com 5.012 pessoas de 5 anos ou mais, em diversos municípios brasileiros, revelou que 56 em cada 100, ou seja, um pouquinho mais da metade, afirmavam ter o hábito da leitura. E 77 em cada 100 brasileiros afirmaram que gostariam de ter lido mais. Foram consideradas leitoras as pessoas que leram pelo menos um livro nos últimos 3 meses. Veja o que disseram os brasileiros que não têm esse hábito. Então, quando a gente não tem esse hábito e é questionado sobre isso, é perguntado sobre isso, às vezes a gente acaba inventando umas desculpinhas, né? Olha lá dentro dos balãozinhos. Não tenho tempo para ler. Não gosto de ler. Tenho dificuldade para ler. Não tenho paciência para ler, né? Até porque hoje em dia o celular substituiu muito os livros, a leitura, né? As pessoas estão viciadas nisso e acabam substituindo esses hábitos saudáveis, como o hábito da leitura, acabam substituindo por um celular, né? A gente deveria retomar esses hábitos mais antigos aí. Na sessão Lápis na Mão, relacionado ao que a gente acabou de ler, eu faço uma perguntinha para vocês. Na verdade, eu acho que a gente pode trabalhar quase que junto hoje, sem eu precisar gravar um vídeo de correção, porque é muito pouca coisa que vocês vão escrever, tá? Eu acho que vocês conseguem já fazendo junto comigo. Lápis na Mão, número 1. Alguns trechos do texto da página anterior apresentam informações que podem ser escritas em forma de fração com denominador 100. Lembra o que é denominador? A parte de baixo, tá? Sublinhe e numere esses trechos. Escreva as frações correspondentes a cada um deles. Já falou para vocês que o denominador é 100, então embaixo de cada fração já coloca 100, 100 e 100. E daí a gente vai voltar no texto e procurar os numeradores, é a parte de cima. Nesse pedacinho aqui de baixo diz assim, ó, 50 em cada 100 brasileiros. Que fração é essa?
50 centésimos. Então, aqui no primeiro, coloquem 50 centésimos. Vamos procurar outro. 56 em cada 100. Que fração é essa? 56 centésimos. Página 38, lá no número 2, 56 centésimos. E temos uma última fração. 77 em cada 100. 77 centésimos. Então, aqui onde tem o número 3 na terceira fração, 77 centésimos. Para fazer uma pesquisa, as pessoas que trabalham nela precisam decidir várias coisas. Por exemplo, qual será o assunto da pesquisa? Quantas e quais pessoas vão ser entrevistadas? Que perguntas serão feitas? Como serão organizadas as respostas para apresentar os resultados da pesquisa? É gráfico? É gráfico de coluna? É gráfico de pizza? Como? Né? Para a pesquisa apresentada na página anterior, algumas dessas respostas estão no texto. Converse com o seu professor e a sua turma, enfim. A gente tenta fazer aqui de forma meio paralela aí, para apresentar os resultados da pesquisa. Não é para apresentar. Converse com o professor e a sua turma para localizar, tá, as respostas e as perguntas que possam ter sido feitas nessa pesquisa. O que vocês acham que foi perguntado para uma pessoa que diz que gostaria de ter lido mais? Pergunta o que para ela? Você gosta de ler? Você leu quantos livros no último mês? Você leu quantos livros no último ano? Por que você não leu mais? Você gostaria de ter lido mais? Aí eu posso chegar nessa resposta. O que será que a gente pergunta ou poderia ter perguntado para, vamos dizer, na primeira linha, né? Que algumas pessoas dizem ter o hábito de ler. O que vocês acham que foi perguntado para ele? Você costuma ler? Você tem o hábito de ler? Você tem o costume de ler? Então, a gente precisa pensar em algumas perguntas que possam ter sido feitas, né? E as pessoas responderam. Elas responderam, então, que têm o hábito de ler, que elas gostariam de ler mais, enfim, tem várias respostas e várias perguntas. Aqui, vamos repetir. Para a pesquisa apresentada na página anterior, algumas dessas respostas estão no texto. A gente já viu e já até escreveu as frações. Converse com o seu professor e com a sua turma para localizar essas respostas e anote-as na linha a seguir. Então, vocês podem anotar na linha a seguir. 50 em cada 100 dizem ter o hábito de ler. 56 em cada 100, né, que aumentou depois, afirmavam ter o hábito da leitura. 77 em cada 100 afirmaram que gostariam de ter lido mais. Vocês podem anotar pelo menos uma dessas respostas naquelas linhas que vocês têm ali. Não precisa anotar tudo, por quê? Porque isso já foi feita, essa pesquisa, a gente já tem os resultados, tá? A gente acabou de conversar um pouquinho que perguntas podem ter sido feitas. Então, você ficar anotando respostas aqui, sendo que já tem uma referência, né, um texto na frente, enfim, não vai levar a nada. Então, anotem uma resposta, para que a gente não deixe em branco, lógico, mas não precisa colocar tudo que está escrito no texto, tá? Na número 3, diz que um estudo feito em 2015, envolvendo 30 países, revelou que a Índia foi a campeã no seu tempo semanal em que a pessoa dedicava à leitura de livros, com 10 horas e 42 minutos. Em nenhum outro país pesquisado, o tempo dedicado à leitura por uma pessoa chegou a 10 horas, tá? Em nenhum outro país. O Brasil ficou em 27º lugar, tá? Veja os resultados de alguns países destacados no mapa da América Latina. Então, alguns países aqui de baixo, aqui da América Latina, tá? Tem ali o México, enfim, mas o que mais aparece aqui é Venezuela, Brasil e Argentina. Temos, então, a Venezuela com 6 horas e 24 minutos, o Brasil com 5 horas e 12 minutos, a Argentina com 5 horas e 54 minutos e o México com 5 horas e 30 minutos, tá? Lembrando que lá na Índia, isto, 10 horas e 42 minutos, tá? Quase, né, o dobro da maioria desses países aqui na América Latina. Escreva com algarismos o lugar que o Brasil ocupa na ordem dos países sobre o tempo gasto por pessoa. A prof falou que o Brasil ficou em 27º. Que número é esse? 27, né, gente? Com a bolinha lá, tá? Podemos afirmar que o tempo de leitura do segundo lugar nessa pesquisa foi
maior que 10 horas, menor que 10 horas ou igual a 10 horas. Do meio, a alternativa do meio, menor do que 10 horas. E daí a gente vai pintar o gráfico com as horas de leitura correspondentes aos países citados no texto em ordem crescente, tá? Já está escrito Brasil, México, Argentina, Venezuela e Índia. Temos este gráfico aqui, ó. Olha lá para ele, bem bonitinho. E daí, embaixo deste gráfico aqui, está dizendo assim, ó, vamos fazer uma pesquisa. Será que os resultados dessas pesquisas sobre leitura valem para as pessoas que convivem com você e seus colegas? Que tal uma pesquisa para conferir isso? O assunto da meu Deus, hoje a prof está com a língua enrolada. É pesquisa. É o hábito da leitura. Agora vocês precisarão decidir quem serão as pessoas entrevistadas e quantas pessoas participarão. Essa é a amostra da pesquisa. Converse com seu professor e sua turma para decidir sobre isso e anote nas linhas a seguir. Então, o que interessa na página 40 e 41? Montar os resultados de uma pesquisa, certo? Não importa com quem foi a pesquisa, aonde foi a pesquisa e nem que perguntas foram feitas. Vocês viram aqui na nossa página 37 que não fala nada, só fala isso. Uma pesquisa revelou e já aparecem os resultados. Não importa onde foi, com quem foi, que pergunta foi feita, não tem importância. A importância tem os dados e a montagem de um gráfico para apresentar esses dados. Então, o que vai acontecer agora, certo? Ele dizia, né, a apostila dizia assim, ó, no material de apoio há fichas com algumas perguntas para serem feitas na coleta de dados. Leiam as perguntas e verifiquem se querem excluir alguma ou acrescentar outras. O acréscimo pode ser feito no verso das fichas. Depois de concluir a coleta de dados, será necessário organizá-los para apresentar os resultados. Vocês estão longe, a prof está aqui, como que a gente vai fazer a pesquisa? Como que a gente vai fazer essa troca de dados? É possível? Nesse momento não. Então, o que foi que aconteceu? A prof conversou com a Marcela e a gente pensou, vamos fazer essa pesquisa na escola. Como professora, quando a gente voltar? Não, com as pessoas que estão aqui, com as professoras, e elas vão fazer também a pesquisa com seus filhos. E daí eu já vou ter uma pesquisa para apresentar para vocês. Foi isso que eu fiz. A nossa pesquisa já está feita sobre o hábito da leitura. Então, na página 40, na seção lápis na mão, que diz assim, ó, uma possibilidade de organização dos dados é fazer a relação da idade com o número de livros lidos nos últimos 3 meses. A. Separem as fichas da coleta de dados pelas faixas de idade, sugeridos na tabela abaixo. Façam a contagem e anotem o resultado final. Eu já fiz. Por quê? Porque eu pedi para as professoras responderem, pedi para que elas levassem para casa, para os seus filhos também responderem, e algumas devolveram, outras não devolveram, e eu já tenho uma tabela montadinha, bonitinha aqui, certo? Abram a página 40 de vocês, e eu vou passar para vocês o resultado que eu já tenho aqui, ó, da minha pesquisa, da nossa pesquisa, que na verdade fui eu que entreguei, né, para que a gente, na aula de hoje, montando um gráfico, pudesse já ter esses resultados. Então, vamos lá. Temos uma tabela na página 40, que diz assim, ó, menos de 10 anos, de 10 a 14, de 15 a 20, de 21 a 40 e mais de 40 anos. Perceberam? Na primeira linha, nas crianças menores de 10 anos. Tem algumas professoras que têm filhos pequenos, menores de 10 anos. Algumas eu falei para vocês, entregaram, outras não. Então, eu não tenho um número assim certinho de todas as professoras, porque algumas acabaram não devolvendo, tá? Então, vamos lá. Das crianças com menos de 10 anos, filhos das professoras, tá? Número de livros lidos nos últimos meses. Nenhum, ninguém respondeu. Coloca um 0 lá. Será que alguém leu só um livro? Ninguém, coloca um 0 no número 1 também. 2 livros, coloca o número 2. 2 crianças
leram 2 livros nos últimos 3 meses. 3 livros, 0, nenhuma criança. E mais de 3 livros, 2 crianças leram mais de 3 livros em 3 meses. Então, a primeira linha ficou 0, 0, 2, 0, 2. As crianças, filhos de professores, de 10 a 14 anos, tá? Nenhum deles, 0 crianças, tipo, não leu, todo mundo leu, os que responderam leram alguma coisa, né? Então, nenhum, coloque em 0. Aonde tem um livro, coloque em 1. Aonde tem 2 livros, coloque em 3. E daí podem colocar 0, 0. Então, uma criança leu um livro e 3 crianças leram 2. Ninguém leu 3 e ninguém leu mais de 3. Aí já não são mais crianças, já são adolescentes, jovens adolescentes, né? Ou até, enfim, jovens, quase jovens adultos mesmo, porque vai de 15 a 20 anos. Tem professoras que têm filhos dessa idade sim, tá? Então, uma pessoa falou que não leu nenhum livro. Coloca lá número 1 em nenhum livro. Uma pessoa leu um livro. Uma pessoa leu 2. 2 pessoas leram 3 e 0 pessoas leram mais de 3. Então, a linha do 15 a 20 anos ficou 1, 1, 1, 2, 0. Nesta parte de 21 a 40 vai entrar as próprias professoras, tá? Na verdade, aqui vai entrar a faixa etária de quase todas elas. Nenhum livro? 0. Então, estamos bem, nossas professoras estão lendo. Tá? Então, 0, coloca um zerinho lá em nenhum. Uma professora falou que leu um livro. Uma professora falou que leu 2. 3 professoras falaram que leram 3 livros. E olha que bonito, 5 professoras falaram que leram mais de 3 livros. Então, a linha do 21 a 40 ficou 0, 1, 1, 3, 5. E mais de 40 anos, que a gente também tem professoras com mais de 40 anos, ficou 0, nenhum, né? Para um livro também ficou 0. 2 pessoas leram 2 livros. Uma leu 3. E 3 pessoas leram mais de 3 livros. Então, a última linha ficou 0, 0, 2, 1, 3. Aí eu tenho 2 bolinhas embaixo que perguntam, enfim, fazem uma interpretação desse nosso gráfico aí de filhos e de professores em relação ao hábito da leitura. Qual faixa de idade tem o maior número de leitores que leram 3 livros ou mais? Então, coloquem lá de 21 a 40 anos. Que, na verdade, são 5 pessoas, né? Que leram mais de 3. Mas que leram 3 também são 3. Então, ao todo, são 8 pessoas. Qual faixa de idade tem o maior número de leitores que leram 3 livros ou mais? De 21 a 40 anos. Qual a faixa de idade tem o maior número de pessoas que não leram nenhum livro? De 15 a 20 anos. De 15 a 20 anos, a gente tem uma pessoa que falou que não leu nada. B. É possível mostrar os dados da tabela no gráfico pintado com um quadrinho para cada pessoa? Use as cores indicadas na primeira linha e dê um título para o seu gráfico. Vou montar o gráfico no quadro, certo? Para que a gente possa corrigir juntos. Combinado? Então, eu vou apagar o quadro, vou montar o gráfico e já volto para vocês poderem copiar. Então, a prof precisou sair para poder montar o gráfico aqui para vocês poderem copiar, para vocês poderem olhar para cá. Então, vamos lá. A gente está na letra B da página 40. Vou anotar aqui, ó, aqui do ladinho.
B da página 40, tá? Estamos fazendo, então, a montagem do gráfico da pesquisa que a prof entregou para as outras professoras e seus filhos responderem sobre o hábito da leitura. B. É possível mostrar os dados da tabela no gráfico pintando um quadradinho para cada pessoa. Use as cores indicadas na primeira linha. Dê um título para o seu gráfico. Então, o que a gente vai fazer? Vai colocar o título de hábito de leitura, tá? Coloque lá em cima, hábito de leitura. Eu ia colocar das professoras e filhos, né? Mas daí vai ficar muito grande. Então, coloca lá, hábito de leitura. Aí, tem uma tabelinha para cada faixa etária. Então, tem menos de 10 anos, de 10 a 14, de 15 a 20, de 21 a 40 e mais de 40 anos. Então, pelo que a prof falou, que vocês não anotaram, vocês vão ter que pintar agora, certo? Nas crianças com menos de 10 anos, 2 crianças leram 2 livros e 2 crianças leram mais de 2. Então, pintem 2 quadradinhos no 2 e 2 aqui no 3 ou mais, tá? Da faixa etária de 10 a 14 anos, uma criança leu 1 livro, 3 crianças leram 2. Da faixa etária de 15 a 20 anos, uma pessoa não leu nenhum, uma pessoa leu 1, uma pessoa leu 2 e 2 pessoas leram 3 livros. Da faixa etária de 21 a 40 anos, uma pessoa leu 1 livro, uma pessoa leu 2, 3 pessoas leram 3 livros e 5 pessoas leram 3 ou mais. E a última faixa etária que a gente tem é as pessoas com mais de 40 anos, tá? Então, 2 pessoas leram 2 livros, uma pessoa leu 3 e 3 pessoas leram 3 livros ou mais. Então, a prof vai deixar esse aqui para daqui a pouquinho vocês copiarem ou terminarem de copiar enquanto eu falo, se vocês conseguirem ir olhando sem a prof atrapalhar. Estou atrapalhando só no meio, né? Aí depois eu saio para vocês fazerem a pintura. Não tem problema, tá? Na página 41, o número 2 a gente não vai fazer porque ele está sugerindo outras possibilidades de organizar os dados. A gente já fez a organização e na volta a gente ainda vai ter muita coisa para organizar, para fazer tabela, para fazer gráfico. Então a gente não precisa de uma nova possibilidade e daí fazer um texto apresentando resultados, tá bom? Não é necessário montar isso agora. Então a gente vai direto para o número 4. A turma do 5º ano de uma escola também fez essa pesquisa. Leia o texto que Vicente, aluno dessa escola, escreveu sobre um gráfico que seus colegas e ele fizeram. Então, presta atenção, escuta o texto que depois a gente vai assinalar qual gráfico representa. A nossa pesquisa mostrou que as pessoas que têm mais escolaridade leem mais tempo por dia. Na nossa pesquisa, não tinha nenhuma pessoa sem escolaridade. A maior parte das pessoas que têm apenas o ensino fundamental lê menos de meia hora por dia, ou não lê. Entre as que terminaram o ensino médio, mais da metade lê entre meia hora e 1 hora por dia. Entre as que completaram o ensino superior, apenas 2 leem menos de meia hora por dia. As outras 15 leem mais de 1 hora por dia. Quantas pessoas do ensino superior completou, né? Sou completo, a turma do Vicente entrevistou. Vou repetir a fala do textinho. Entre as pessoas que completaram o ensino superior, apenas 2 leem menos de meia hora por dia. As outras 15 leem mais de meia hora por dia. Quantas pessoas foram entrevistadas? Muito bem, 17 pessoas. Tá? 2 mais 15 igual a 17. 17 pessoas. Para finalizar, na letra B diz assim: qual desses gráficos pode representar as pessoas que têm apenas o ensino fundamental? Marque-o com um X e justifique a sua resposta. Temos o gráfico, precisamos analisar os números para saber, certo? Aqui no nosso texto diz assim:
A maior parte das pessoas que tem apenas o ensino fundamental lê menos de meia hora por dia ou não lê. Aonde que a gente vai encontrar essa informação? Será que é no primeiro? Será que é no segundo? Ou será que é no último gráfico? É no último gráfico, gente. Lá tá marcando menos de meia hora, né? Depois um pouquinho de meia hora a uma hora e mais de uma hora ninguém, tá? Então, nós vamos assinalar com o X ou circular o último gráfico. E daí eu vou ler a justificativa para vocês, tá bom? O último gráfico é o único que tem mais da metade do total da coluna, menos de meia hora. O primeiro gráfico mostra metade de uma coluna, né, nessa coluna, e o segundo mostra menos da metade. Então, por este motivo, a gente assinalou o último, circulou ou marcou um X. Certo? Como eu falei para vocês, não tinha quase nada de conta para fazer hoje. Era só uma finalização de interpretação com montagem de gráfico. A gente montou coletivamente, né, porque a prof aplicou a entrevista, enfim, a pesquisa aqui na escola, já trouxe os dados prontos para vocês, e daí a gente montou, na verdade vocês ainda devem estar montando esse gráfico coloridinho das pessoas que leram 0, 1, 2, 3 ou mais livros na faixa etária de menos de 10 a 14, 15 a 20, 21 a 40 ou mais de 40 anos, tá? Então, na página, deixa eu voltar aqui. Da página 37, a gente começou então um texto contando história, aí a gente falou um pouquinho de fração, só anotou as 3 frações na página 38, na página 39 a gente marcou uma alternativa de X e fez esta pintura, então vamos lá, vou mostrar de novo para vocês. Aí a prof aplicou a pesquisa, trouxe os dados para vocês, certo? E daí a gente pintou. Eu vou mostrar para vocês como que ficou a parte aqui de cima. Eu li para vocês, mas eu vou mostrar para vocês. Vocês marcaram com 0, né? Eu vou colocar o 0, pera aí um pouquinho. Vou colocar aqui o 0 para vocês copiarem. Aí vai ficar bem corrigidinho, vai ficar mais fácil e sem erro, tá bom? Olha lá de novo. Vou segurar aqui para vocês assim. Tá bom? Querem que eu repita? Eu vou repetir então. Vamos por coluna que é mais rápido. 0, 0, 1, 0, 0. 0, 1, 1, 1, 0. 2, 3, 1, 1, 2. 0, 0, 2, 3, 1 e 2, 0, 0, 5, 3. Caso você tenha se perdido, caso você não tenha conseguido olhar na imagem, está aqui no quadro. Esses números estão montadinhos aqui no gráfico. Então eu já saio da frente, deixo vocês olharem bonitinho quantas pessoas tem que pintar em cada um, certo? E dessa forma a gente encerra a nossa apostila. Não tem atividade no caderno de atividades. Tem uma malha quadriculada sugerindo também um gráfico, mas a gente não vai usar agora. Essa página fica em branco. Num outro momento, quando a gente estiver junto, tá? Que a gente consiga fazer uma pesquisa nossa, entre a gente e colocar os resultados na tabela, aí a gente volta a usar essa folha. Deixa ela ali, não se preocupa com ela. Ela não vai mudar em nada porque é só uma malha quadriculada para colocar dados de alguma pesquisa. A gente usa isso num outro momento. E a nossa apostila, a gente encerra então com a atividade de hoje. Próxima aula, a gente já vai começar a fazer revisão da unidade 5, combinado? Quem perdeu alguma aula, quem está atrasado, volta, dá uma acelerada aí, porque eu já vou retomar o conteúdo fechando a unidade 5. Então é legal que não tenha ninguém perdido, atrasado lá, enfim, lá no começo da unidade. Preciso que estejam todos juntos comigo, para que a gente consiga corrigir, tirar dúvidas se for preciso, para a gente poder dar início na unidade 6. Combinado? Bom trabalho para vocês. Vou sair da frente do quadro para vocês copiarem. Beijo, fiquem bem.